Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês hoje aqui e quero também lembrar que esse encontro não seria possível sem o apoio da Miriam, que aceitou de pronto quando eu propus a ela que nos reuníssemos com o objetivo eu poder apresentar para aqueles que têm interesse numa abordagem das pessoas ligadas ao crack e solicitei que ela pudesse não somente estar presente, mas também convidar pessoas que têm interesse sobre a questão. Então, quero dizer a vocês que isso não seria possível se não tivesse recebido o apoio dela, que sempre foi uma parceira em diferentes momentos do nosso percurso. Temos trocado e compartilhado experiências, basta ver os vídeos que nós temos do Instituto Vox, onde ela participa ativamente em diferentes momentos. Então, mais uma vez, obrigado. Em primeiro lugar, é importante que vocês se situem em relação a qual estrutura está situada essa apresentação de hoje. A apresentação de hoje participa diretamente do que eu nomeei como projeto As Vociferações e seus tratamentos possíveis. Por isso mesmo é importante que vocês minimamente tenham um esclarecimento sobre o que significa as vociferações. Diferentemente da concepção habitual de que onde as vociferações se definem como a expressão em voz elevada de uma contrariedade, no caso do projeto no Vox sobre as vociferações e seus tratamentos possíveis, as vociferações têm estreita relação com o conceito de voz em psicanálise. Então, não se entende as vociferações sem um esclarecimento sobre o conceito de voz. E para entender o conceito de voz em psicanálise, é importante, em primeiro lugar, indicar que a voz é um elemento, foi um objeto privilegiado na obra do Lacan e não propriamente na obra do Freud. Ainda que na obra do Freud esteja presente de uma forma muito bem indicada através do que ele nomeou como supereu. O supereu em Freud é uma instância vocal. E ele nomeia isso exatamente num dos seus últimos textos sobre o ego e o id, na conferência posterior que dá prosseguimento a essa última articulação do seu aparelho mental. Então, de certa maneira, o conceito de voz, desde Freud, é um conceito que implica uma intimidade da voz. A voz está presente em nós como sinônimo de um imperativo que comanda as nossas ações, freudianamente indicado. Esse comando estabelece um conjunto de censuras, de imperativos. Eu não vou entrar propriamente hoje aqui numa depuração maior dessas diferentes articulações, porque me interessa ir mais diretamente ao tema, mas eu preciso minimamente situar vocês em relação a como esse projeto e como essa apresentação de hoje se articula. Então, como eu disse, o conceito de voz não é estranho a Freud. E desde Freud nós temos essa característica da voz como implicando uma condição de comando. Portanto, fica muito evidente que a voz na psicanálise não é o elemento audível, não é o sonorizável. Por exemplo, o supereu freudiano não precisa que ninguém fale para que essa voz comande o sujeito. Essa voz ela age, a revelia de um enunciador externo
para comandar os comportamentos do sujeito. É claro que, num determinado momento, essa voz foi depositada ali e deixou seus restos para, mais tarde, agir dessa forma como Freud indica. Tanto é assim que ele, para definir a presença dessa voz, ele fala de vozes que foram escutadas na infância pregressa do sujeito, né? Mas são restos de vozes que vão se articulando autonomamente dentro de cada um de nós. Então, isso é importante porque, em geral, o conceito de voz ele dá a impressão de que é o sonorizável, ou seja, isso que vocês estão escutando do que eu estou dizendo não é o conceito de voz em psicanálise. Então, se em Freud o conceito de voz já implica essa instância interna de comando e de imperativo, no Lacan isso vai se desdobrar de uma outra forma. Para o Lacan, a voz tem um lugar central na constituição do sujeito. Pode-se até dizer que as outras fases, oral, anal, elas se encontram na dependência do agenciamento pela voz. Por quê? Porque antes do sujeito nascer, ele recebe um banho de voz que vem através da sua mãe, do seu entorno, e isso marca a sua relação com o seu corpo. Tanto quanto o conceito de voz se atualiza muito antes do sujeito vir a falar, se tornar um falante, por via daquilo que se chama a cantata materna, quer dizer, a maneira como a mãe aborda a criança. Existe uma musicalidade na forma da mãe abordar a criança que vai tornar a criança mais ou menos suscetível para isso que vem do outro. Só que, para o Lacan, devido a essa determinação que ele dá ao conceito de voz, ele divide isso de duas maneiras. Ele divide no plano do objeto e no plano do significante. Não é nem um pouco difícil entender isso. Percebam que quando vocês vão responder a alguém, digamos que vocês vão se dirigir a alguém pela primeira vez e procuram, nesse momento em que vocês vão se dirigir a essa pessoa, procuram responder e vão responder de uma forma diferenciada. Vão, por exemplo, dar o seu ponto de vista. Nesse momento em que vocês assumem uma significação diferenciada daquilo que foi enviado para vocês, vocês estão exatamente nesse plano da voz como significante. Ou seja, vocês estão produzindo, pela via do discurso, uma entrada em cena diferente daquela que o discurso se dirige a vocês. Então, isso é a voz pelo lado significante. É a entrada em cena do sujeito através de uma distinção no campo do discurso. Só que, ao mesmo tempo em que vocês assumem essa posição, essa condição, essa competência, vocês caem de um determinado lugar que era esperado que vocês estivessem. Quando a mãe se dirige ao bebê, esperando encontrar nele uma reação simétrica ao que ela supunha como correspondente, e o bebê age de uma forma inteiramente diferente, né? Nesse momento em que ele age de uma forma inteiramente diferente, ele cai desse lugar onde ele era esperado. Então, nesse momento em que você cai do lugar que você era esperado, porque você assume uma nova posição, você deixa de ser esse objeto que o outro esperava que você correspondesse. Então, são atividades, são planos simultâneos de ação.
você tem tanto colocado em exercício a queda de um objeto que era suposto estar presente de uma forma sinônima ao que era esperado e que vai ser encontrado de outra forma, consequentemente vai cair de um lugar, tanto quanto, ao mesmo tempo, se opera uma diferenciação pelo tipo de entrada em cena discursivamente numa condição em que você responde de maneira não coincidente, produzindo significações outras do que aquelas que são habituais. Consequentemente, o conceito de voz em psicanálise ele implica a definição de uma particularidade. Tem a ver com essa entrada em cena do sujeito. Né? Entrada em cena do sujeito designando uma particularidade. Então, nesse sentido, a voz, mais uma vez, se reafirma como não coincidente ao sonorizável, porque eu posso entrar em cena, eu posso estar falando e não estar falando nada que me diferencie. Por isso que o conceito de voz, Lacan chama tanta atenção no Seminário da Angústia, que o conceito de voz ele repisa várias vezes isso, que o conceito de voz não se confunde com sonorizável. Então, para entender essa questão da voz, é importante que vamos tirar de cena o sonorizável e vamos colocar em primeiro lugar a entrada em cena, a tomada da palavra, o posicionamento, né? A queda de um lugar em que você era esperado de estar e que você se desloca. Entendendo que nada disso é realizado de forma intencional. São operações que se dão a partir de mobilizações do desejo inconsciente. Porque ninguém é diferente porque quer ser diferente. A diferença se impõe, ela é tanto mais diferente quanto menos o sujeito se programa para ser diferente. E aí é que nós temos esse traço de particularidade. Mas por que eu fiz esse retorno ao conceito de voz? Exatamente para que vocês possam entender o núcleo a partir do qual eu inicio essa elaboração, que tem a ver com as vociferações. As vociferações, elas implicam na tomada do sujeito por um discurso esse que apaga a particularidade do sujeito. Então, ele responde a imperativos, a instrumentalizações. Ele se coloca a serviço de. Entendam que esse se colocar a serviço de, isso pode ser tanto baseado em objetivos nobres quanto objetivos nocivos. Isso não tem diferença qualitativa. O que há de diferencial aí é o fato de que ele, como sujeito dividido, ele, como sujeito marcado por um desejo, ele sai de cena e responde a um conjunto de enunciados que o encerram num lugar onde ele perde a sua condição de particularidade, que é a sua voz. Portanto, ele não vai ter possibilidade. Daí que as vociferações elas não deixam de ter ligação com isso que no campo social se confunde como sendo a expressão de massas revoltadas, porque no interior das massas revoltadas o que a gente encontra é uma condição uníssona, todos falando o mesmo discurso, todos respondendo ao mesmo tipo de comando. No centro do projeto Vociferações, eu fiz questão de introduzir esse subtítulo de os seus tratamentos possíveis. Por que eu fiz questão de introduzir isso? Fiz questão de introduzir isso exatamente porque não me interessa, hoje em dia, levar adiante uma elaboração da psicanálise que não tenha
consequências práticas. Por quê? Porque eu não sou um diletante na psicanálise, eu sou um psicanalista que tem uma experiência clínica. Então, eu não posso me furtar a sustentar um diálogo que não tem um mínimo de inserção naquilo que são os acontecimentos, seja os acontecimentos de uma pessoa em particular, seja a extensão desses acontecimentos num espectro mais amplo. E os tratamentos possíveis das vociferações, vocês poderão acompanhar isso nos vídeos que tem à disposição no Vox, eles já foram colocados, já começaram a ser colocados em exercício, principalmente através de um encontro que eu tive com o Conrado, onde nós sublinhamos algumas questões práticas, né? Que eu, hoje em dia, agora, nesse momento, eu não tenho condição de retomar, mas apenas para sinalizar a vocês que isso tem uma história que precede esse encontro de hoje. Então, se trata de vociferações, se trata sempre de um campo de interesse, de ação, onde nós vamos encontrar sujeitos assujeitados a um discurso. Entendendo que esses sujeitos assujeitados a um discurso implica na desaparição da sua voz como indicativo da sua particularidade. E isso é muito importante porque cada vez mais, ao que parece, existem discursividades que nos encerram em posições monolíticas, a despeito das causas que elas sustentam. Consequentemente, é como se nós estivéssemos tão sensibilizados a uma necessidade de responder a esses agenciamentos que estão no nosso entorno, que é como se naturalmente, entre aspas, nós nos dirigíssemos a abraçar causas cada vez mais potentes, como se isso fosse sinônimo de restituir um poder de fala. E, na verdade, quanto mais nós vamos nessa direção de uma radicalização de posicionamento a partir de um discurso, menos nós nos diferenciamos e menos nós inventamos. Isso não é nada mais, nada menos do que o princípio da própria experiência analítica. Quanto mais o sujeito está alienado no discurso que o constituiu, seja da sua família ou de outros que o constituíram, menos ele se dá conta da nocividade das questões que ele porta. E é capaz, inclusive, de dedicar a sua vida para sustentar causas que vai precisar passar um tempo para que ele perceba e reconheça que aquilo é a fonte do seu assujeitamento e não a fonte da sua libertação. E é tão mais curioso isso, quanto mais no decorrer de uma análise se nota, por exemplo, que muitos têm, devido a esse assujeitamento a um discurso familiar ou outro qualquer, muitos têm sucesso com isso. Quer dizer, a causa do sucesso profissional de alguns, a causa do sucesso amoroso, a causa de determinada desenvoltura no meio social, sem que o sujeito note, corresponde exatamente a um lugar que era esperado que ele sustentasse entre aqueles que o constituiu. Mas isso é uma experiência que a análise vai mostrar, quando isso é verdadeiro, vai mostrar que isso chega a determinar momentos bastante delicados na experiência analítica, onde o sujeito se vê numa espécie de bifurcação em que ele vai precisar decidir se ele vai continuar sustentando essa via em que ele reconhece que o assujeitou e que o levou a ter sucesso, ou se ele vai caminhar numa outra direção em que ele vai abdicar disso e, consequentemente, vai ter que abdicar de uma forma de ser amado. Porque isso tudo que eu estou indicando a vocês
implica não somente de uma desenvoltura no sentido de êxito, né? Mas também isso implica uma forma de ser amado, de provocar o amor dos próximos em direção a si mesmo, tanto quanto dirigir esse voto de amor em relação àqueles que compartilham de uma ligação. Se quando eu falo de vociferações, eu falo então dessa condição de apagamento do sujeito, as vociferações, elas são muito conformes àquilo que o Lacan, num determinado momento, para que vocês possam ver até a condição extremada onde isso avança. Na última apresentação que eu fiz aqui do projeto Vociferações, eu lembrei que ela é inteiramente compatível a uma definição que o Lacan dá da paranoia no seminário RSI, onde o Lacan diz que a paranoia é a sonorização do olhar. Entendam que, para quem conhece, para quem tem experiência com psicótico, em particular o psicótico paranoico, conhece bem esse fenômeno. Que os sujeitos eles se orientam pelo olhar. E pelo olhar eles deduzem mensagens que eles supõem no sentido da certeza, eles têm uma convicção de que aquilo que eles estão vendo tem a ver com alguma trama que está se dirigindo a eles e que eles precisam reagir abruptamente. Então, é o olhar, é a voz que comanda o olhar. Então, ali naquilo que eles estão vendo, tem uma voz agindo e dizendo, quando se trata da paranoia no sentido do delírio paranoico, o sujeito, ele é capaz de olhar e ver, por exemplo, alguém falando no telefone. Ele deduz que aquilo que está sendo falado no telefone é uma espécie de código ou de mensagem que está se dirigindo a ele de alguma maneira maldita, de alguma forma que coloca em risco a sua existência. Consequentemente, ele precisa agir rápido para destruir isso que vai destruí-lo. Vou dar um exemplo para vocês bem clássico disso. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, com a doutora Anísio da Silveira, ela tinha um paciente que eu acompanhei durante muitos anos, né, que era um sujeito que já assustava devido ao tamanho dele, ninguém queria chegar muito perto, ele era um paranoico invocado e enorme. Né. E ele morava num sobrado com a mãe. Acontece que debaixo, na loja de baixo, que vivia desocupada, um dia, uma lavanderia de japoneses se instala ali. Então, vejam, lá onde ele estava em paz, junto com a mãe, se instala um outro que vem ameaçar o equilíbrio. Não está só eles dois ali. Então, ele está assistindo a televisão. Não por acaso, na época era o presidente Figueiredo. Ele vê um discurso do presidente Figueiredo dizendo para ele, fulano, desce lá na lavanderia, acaba com esses japoneses, porque eles vão subir aí e vão acabar com você e com a sua mãe. Nada disso acontece porque o sujeito é maluco simplesmente, porque aquela presença desestabiliza a relação. Então, o que ele faz? Ele pega 2 facas, desce correndo daquele tamanho enorme, parte para cima dos japas que saem voando para tudo quanto é lado, né? Porque verdadeiramente ele ia acabar com todo mundo que estava ali. Então, notem que ele vê a sonorização do olhar, ele vê, ele escuta ali na televisão alguma coisa que não está sendo dita. E essa alguma coisa vai comandar a ação dele.
Mas entendam o seguinte, não precisa ser psicótico no sentido clínico para poder padecer desse tipo de instrumentalização. Porque, na verdade, no psicótico, no sentido clínico, nós temos uma extremização em que o sujeito, para ele, é uma condição sem saída, ele só pode responder daquela maneira. Mas para alguém que já teve o mínimo de interesse de ler os estudiosos da sociedade de mercados, vai poder ter notado que toda reflexão sobre a sociedade de mercado implica exatamente nisso, de destacar um efeito de assujeitamento à propaganda, tanto quanto aos discursos a ela associados. Então, você tem um conjunto de sujeitos que estão assim, respondendo a agenciamentos que vêm para que eles se tornem tais quais essas imagens idealizadas no meio que eles convivem e, por sua vez, responder a discursos cada vez mais empobrecidos. Porque uma das formas das vociferações agirem, né, é que elas sempre são precedidas e sempre elas atuam de forma exitosa quando existe um empobrecimento discursivo, quando o nível das significações se reduz, quando o tecido simbólico começa a perder a sua competência de multiplicidade de possibilidades. Por exemplo, um sujeito que mostrou isso com muita propriedade foi um linguista que se chama Victor Klemperer. Escreveu um livro que tem como título A Linguagem do Terceiro Reich. O que o Victor Klemperer ele mostra? Ele mostra que o nazismo ele foi entrando no tecido social através de uma decomposição, de um esvaziamento, de uma degradação do patrimônio cultural da língua alemã. Ele foi fazendo um enxugamento a ponto de que você só ouvia nos rádios, você só via na televisão discursos repetitivos. Não por acaso, todos aqueles que estudaram propaganda, em particular Adorno, e temos o trabalho do nosso querido amigo Conrado, que vai nessa direção também, que inclusive já apresentou no Vox, toda a propaganda que existe hoje, ela foi baseada no trabalho realizado durante o Terceiro Reich. A propaganda ela triunfa depois do nazismo, porque todos esses métodos de convencimento das massas vêm daí. Ainda que de uma maneira menos brutal, evidentemente. Menos escancaradamente subjugante. Existem formas mais adocicadas hoje em dia de promover isso. Se quando eu falo de vociferações, eu estou falando então dessa condição de assujeitamento, vocês podem notar que tem determinadas drogas que também são a posta em exercício da vociferação. Por quê? Porque a vociferação ela diz sempre respeito, se ela diz respeito a essa condição de desaparecimento da particularidade, tem determinadas drogas que não somente elas amortecem o sujeito no sentido da sua disposição, mas elas também reduzem o vocabulário e promovem essa relação sujeito-objeto-droga de uma forma onde o vínculo de dependência e o vínculo de alienação é o motor que caracteriza a relação. Né? Daí a dificuldade do que se chama habitualmente de tratamento. E entendam que hoje, o que eu estou apresentando para vocês, eu não nomeei como tratamento, eu nomeei como abordagem, que é alguma coisa bem diferente que eu vou procurar mostrar.
Devido à complexidade da questão que está em jogo, e que eu não tenho nenhuma intenção de cansar vocês com uma série de definições que depois eu posso, para quem tiver interesse, ou indicar os vídeos, ou indicar textos que possam colaborar para a elaboração dessa questão, eu vou entrar direto agora no tema, depois de ter situado a partir de onde isso vem por via do Instituto Vox. Então, eu vou apresentar três questões que vou enlaçar elas com o conceito de abordagem. Essas três questões são a voz, a música e o canto. Notem que existe alguma coisa muito evidente de saída entre esses três conceitos. É que eles se conectam necessariamente entre eles, a voz, a música e o canto. Mas que, na verdade, eles se conectam quando eu os ligo. Porque se eu tenho a música isoladamente, eu não tenho necessariamente uma relação com o canto. Se eu tenho o canto isoladamente, eu não tenho necessariamente uma relação com a voz. Agora, quando eu ligo essas três passam a fazer sentido por quê? Porque se a música está ligada com a voz e, por sua vez, está ligado com o canto, eu tenho situações onde eu posso exemplificar essa montagem. Isso é o que Lacan chamou a montagem borromiana. Os três elementos, eles ganham sentido na medida em que se ligam entre eles. Mas eles, isoladamente, eles não têm nenhum tipo de relação possível que não seja quando eles começam a se ligar. E uma vez que eles estão ligados, eles mantêm essa competência de relação enquanto não se corta algum deles. Por exemplo, se eu tiro, que é o princípio do enlaçamento borromiano, se eu tiro um elemento, os outros dois se separam. Se eu tiro a música da relação entre o canto e a voz, esses dois anteriores já não têm mais condição possível de se sustentar, porque eles estavam juntos na medida em que eles faziam três. Bom, então o que é? Como ligar esses três e o que cada um deles significa? Entendendo que cada um desses elementos, a voz, a música e o canto, é necessário considerar que quando eu os abordo aqui, eu não os abordo necessariamente num nível que coincide com a nossa experiência comum. Quer dizer, a abordagem da música e do canto ela é diferenciada quando ela é vinda desde a psicanálise. Evidentemente que ela coloca em exercício aquilo que nós consideramos o canto, a música e a voz. Mas como eu comecei mostrando, a voz, a começar da própria voz, ela não coincide com aquilo que nós consideramos a voz no sentido habitual. Toda vez, apenas finalizando agora a abordagem da voz, para depois entrar na música e no canto, para mostrar como é que isso se liga com uma abordagem possível das populações ligadas ao crack. Toda vez que eu falo de voz, significa que eu estou privilegiando, de alguma maneira, de trazer à cena o que nós chamamos o sujeito do desejo. Por quê? Quando vocês encontram esse elemento voz na psicanálise, ele sempre implica a queda de um lugar onde era esperado que o sujeito tivesse, enquanto objeto de correspondência, tanto quanto a entrada em cena a partir de uma significação diferenciada que ele realiza diante do discurso que se dirige a ele. Isso que é essa dupla implicação que Lacan notou existir entre o objeto causa de desejo e o significante.
né? Que nada é nada mais, nada menos do que isso que eu estou dizendo. Quer dizer, você cair de um lugar onde você era esperado de estar, tanto quanto você entrar em cena através de uma presença diferenciada em relação ao discurso que se dirige a você. E isso, os momentos onde isso acontece, né? Porque isso não acontece a toda hora. O fenômeno da voz, no sentido que mobiliza o objeto e o significante, é um fenômeno que, não diria que ele é raro, mas ele tem uma frequência que não é comum. Por isso eu vou dar um exemplo para vocês também, em termos clínicos, do que ele significa, que ele pode comparecer em diferentes situações a partir do momento que o sujeito está numa busca de procurar se distinguir, ou seja, numa busca de procurar destacar qual é o desejo dele em relação àquilo que é a existência dele mesmo, ou seja, da experiência da análise, né? Então, se trata de um analisante que um determinado dia vai num posto de gasolina e pede para o frentista encher o tanque de gasolina. E quando ela volta para olhar, ela nota que o frentista encheu o tanque de álcool, não de gasolina. Aí ela fala com o cara, mas o senhor encheu o tanque do meu carro de álcool, eu falei que era para botar gasolina. Isso já numa voz elevada. Aí o frentista diz para ela, a senhora não precisa elevar a voz para mim, não, que eu estou escutando, eu fiz uma coisa errada, mas a senhora pode ficar quieta aí que eu vou resolver o problema. E ela explode. Fica quieta coisa nenhuma, e ela vem à tona. Mas por quê? Exatamente porque essa era uma característica que a constituiu. Era comum a discursividade que a constituiu ter sempre esse refrão. Fica quieta no seu canto que seus pais vão resolver o que é melhor para você. Então, entendam que nesse momento que a voz vem à tona numa situação que traz de volta esse assujeitamento constitutivo, ela pode reagir de forma distinguida sem que necessariamente ela esteja no ambiente do consultório. Mas isso vem à tona em diferentes situações. No consultório também vem à tona, mas isso vem à tona com menos expressão diferencial, porque isso se realiza tão mais autenticamente quanto mais isso entra nas situações relativas ao cotidiano das experiências. Quer dizer, é como se o consultório, no sentido de sensibilizar o sujeito à questão do desejo e interrogar pelas alienações do que constituiu a cada um, é como se essa experiência preparasse o terreno para que essa entrada em cena se realizasse. Bem, sendo a voz uma experiência como essa que eu estou afirmando, vamos ver agora como é que é a música na psicanálise. A música tem uma extrema importância para nós, né, que estamos num instituto como o Vox e que temos uma relação de... A Miriam também já participou comigo de encontros com eles, do grupo do Alain de Dievaio, que é um dos grandes colegas nossos e um dos grandes influenciadores, no nosso entender, né? É aquele que levou mais longe essa articulação da música com o inconsciente a ponto de ter feito intervenções no seminário do Lacan que fizeram época, né? Que mereceram
comentários do Lacan em cima do comentário dele, e que, inclusive, isso tudo vocês encontram não somente anotado nos seminários do Lacan que não foram editados pelo Miller, tanto quanto em artigos reunidos da obra do próprio Alain. A obra de referência, onde o Alain articula a questão da música de uma maneira mais firme, é uma obra que tem como título Os Três Tempos da Lei. E também um outro trabalho mais fininho que se chama A Nota Azul, que é um estudo sobre essa nota que ele vai distinguir a partir da concepção de nota azul que vem pelo jazz. Qual é a característica que a música tem para a psicanálise? Por que a importância da música, né? Entendam que a música tem importância para nós porque, a princípio, a música é uma experiência que nos toca sem pedir a nossa autorização. Vocês entram num ambiente que está tocando música, vocês são tocados pela presença dela. Mas esse sensibilizar sem pedir autorização não é apenas porque ela se faz audível, mas é porque a música, a princípio, a maneira de articulação das notas musicais, ela não se encontra na dependência da palavra. Então, escutar música é também uma experiência de abdicar da articulação discursiva por via de palavras. Então, ela é tão mais tocante quanto menos ela usa de palavras. Por isso ela nos sensibiliza. Por isso ela nos surpreende. E por isso ela tem essa condição que, curiosamente, ela não é invasiva. Mas é como se ela não pedisse, ao não pedir licença para nos tocar, a música nos toca e nos leva a reconhecer que nós temos sentimentos os quais nós desconhecíamos habitar em nós. Então, de repente, você escuta uma música e você nota que aquilo te leva para uma experiência afetiva que estava longe, fazia muito tempo que você tinha vivido aquela comoção. E de uma forma muito sensível, o Alain diz o seguinte, que o sujeito ele tem uma gratidão pela música porque ele reconhece que ela o escuta. Então, a música escuta o sujeito porque ele vê na música, através dessa sensibilidade que ele vive na experiência com a música, ele vê que ele foi tocado porque aquilo que vem dela faz com que ele lembre de coisas que ele tinha esquecido. Então, tem pessoas que têm músicas que marcam a existência delas. E que, em determinado momento da vida, essas músicas desaparecem porque é oportuno não tocar naqueles afetos. Então, digamos que, por isso que aqueles que estudaram música na psicanálise notam que a música ela tem a mesma estrutura da linguagem. A música é linguagem. A música é linguagem por quê? Porque ela participa diretamente da condição da linguagem, no sentido de que ela é uma notação escrita de letras, sob as quais vai se realizar uma leitura de onde vai se produzir
uma musicalidade. Então, não há a condição da existência da música sem haver essa notação musical, sem haver essa escrita musical. E sem haver, consequentemente, uma leitura dessa escrita. E a leitura dessa escrita se encontra na dependência do estilo do intérprete. Isso é inteiramente conforme a esse enunciado que o Lacan estabeleceu do inconsciente estruturado como linguagem, porque o inconsciente estruturado como linguagem, ele está diretamente sustentado por essa concepção de letra e significante que estão exatamente na música. O problema é que o próprio Lacan não teve maiores interesses de desenvolver uma teoria sobre a música, mas acolheu discípulos como Alain que interviram nas elaborações dele, Lacan, a partir de avanços sobre a música. Então é preciso notar que, ao falar de música, eu estou falando de uma experiência onde nós somos levados a sermos sensibilizados por uma condição que não tem mais a ver com um discurso que eu escuto que poderá ter mais ou menos coerência. Mas a música me permite me desprender do sentido que habitualmente me habita. Então, quando eu, de fato, curto escutar música, que eu sento para escutar música, que eu escuto música numa situação mais isolada, o que acontece? Acontece que eu me desligo do meu entorno. Consequentemente, a música me permite viver um esquecimento de si mesmo. Esse si mesmo tem a ver com o quê? Com essa suposição de que eu sou esse que eu acredito que eu sou. Nesse momento, eu sou levado pela música. Por isso, uma pessoa que tem paixão, aqueles que têm paixão por ópera, por exemplo, que já é uma articulação inteiramente diferente, que não tem condição de entrar nisso hoje, mas a paixão pela ópera é um estudo à parte, né? Aqueles que são tocados pela experiência da ópera, eles são capazes de ficar horas e horas escutando ópera. Por quê? Porque a ópera ela conjuga essa condição de ligação da música com a excelência de uma voz que promete a infinitude, que é a voz da diva. Então, isso é o que levaria o sujeito a esse máximo da experiência, a esse máximo da sensação, a isso que nós chamamos o máximo da experiência do gozo, essa condição de desprendimento que a música promove. Isso qualquer música é capaz de promover. Não pensem que isso é uma experiência da chamada música culta. Qualquer música é capaz de tomar o sujeito e de levá-lo a viver uma outra experiência onde ele necessariamente ele se desprende parcialmente ou mais extensamente da imagem que ele tem dele mesmo. Se trata de uma outra experiência quando nós estamos no campo do canto. Por quê? Porque no canto, eu sou levado ao canto a partir da música. Então, o canto já é uma entrada da palavra no campo da música. Eu disse antes que a música sensibiliza exatamente porque ela não tem palavra, originalmente. Ela nos envolve. O canto,
ele participa da experiência discursiva. Mas não é porque o canto participa da experiência discursiva que quando um cantor canta e vocês entendem a letra da música, não é porque o canto participa dessa condição que o canto coloca vocês numa zona de hábito. Não. O canto, ele traz isso que se chama o desprendimento do sujeito, a entrada em cena do sujeito. Notem que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu acredito que alguns sim, porque, enfim, ela tem uma notoriedade que é sensível a muitos, né? No sentido da sensibilidade, né? Vejam shows de alguns cantores, como a Adele, por exemplo. Ela começa a cantar. De repente, a massa faz um coro. Ela não pediu para ninguém cantar, mas as pessoas começam a cantar. Esse começar a cantar tem a ver com o quê? Com o encantamento que a voz dela realiza a partir dessa condição de colocar palavra na música de uma forma diferenciada. Então, eu escuto aquilo e eu sou tocado pela música e pelo canto a colocar voz. Então, no canto, é através do canto que eu realizo essa ligação entre a voz e a música. Consequentemente, quando eu sou levado pelo canto, eu entendo que isso que eu estou falando a vocês não significa que ninguém tenha que saber cantar. Porque, de repente, vocês estão lá tomando banho, estão alegres, escutam uma música e começam a cantar. Não precisa de nenhuma situação especial, não precisa de nenhuma excelência, não precisa de nenhum treino. Isso é algo que vem, né? Seja por via da repetição de alguns estribilhos, né? Ou seja por via dessa condição de comoção que o canto promove quando ele reúne uma massa. O curioso é que não somente o canto leva a uma sensibilização por via da palavra, ou seja, não somente o canto me toca porque ele permite que eu seja tocado através da palavra que se liga com a música, mas o canto permite que eu seja tocado por uma experiência inteiramente diferencial, que é essa experiência em que eu vou, que eu entro em cena, que eu coloco a minha voz, que eu me vejo colocando palavra de uma forma inteiramente diferente de quando eu me vejo falando com os meus próximos. Aí é uma entrada em cena totalmente distinta daquilo que é o habitual da minha experiência como sujeito com os meus próximos. Que é esse ir, que é esse fazer constar, que é esse fazer cantar, que é esse dar voz a isso que me toca. Ao dizer que se trata de articular, no meu entender, né, que eu estou trazendo hoje para vocês, é uma articulação que vai no desdobramento de alguns anos de pesquisas em torno dessas questões. Então, foi nesse sentido que eu solicitei a Miriam uma colaboração para que a gente pudesse tocar em torno disso uma troca com o objetivo de colocar em questão alguns problemas que eu tenho procurado levar adiante no Vox. Por que eu coloquei abordagem e não tratamento das populações ligadas ao crack?
Vocês sabem que as populações é um termo da modernidade, né? As populações é um termo da modernidade porque o conceito de população, como muito bem diz o Agamben, ela é um conceito que prescinde de uma identidade geográfica. Essa é a natureza do conceito de população. Então, eu posso morar na Cracolândia sem ter nascido e sem ser um morador de São Paulo, por exemplo. Eu faço parte, uma vez que eu estou ali, eu não preciso ter nenhuma identidade geográfica para compor. O conceito de população, ele abre mão dessa condição daquilo que definiria anteriormente a ligação da identidade do sujeito por via da pertença geográfica, da identidade geográfica. Mas quando eu chamo a atenção da importância de introduzir o tratamento e deixá-lo de lado pela questão da abordagem, entendam que a abordagem ela é alguma coisa de mais sensível, no sentido de que ela não participa do objetivo de eu dirigir ao meu próximo, aquele a quem eu me dirijo, de um discurso. Então, quando eu vou me dirigir a alguém para um tratamento, e vou abordar essa pessoa na rua, por exemplo, né? A famosa experiência dos tratamentos realizados na rua. Eu tenho que fazer algum tipo de abordagem da pessoa. Tenho que me dirigir a ela com algum tipo de objetivo, né? Eu não posso deixar de utilizar um conjunto de enunciados mais ou menos articulados para poder sensibilizar a pessoa no sentido de ela poder optar ou não pela continuidade de um laço. Mas a primeira coisa que define a abordagem é você tocar o outro sem um discurso que está articulado por um conjunto de enunciados que pretende visar um fim. Por isso que o conceito de abordagem, ele procura destacar esse A que está colocado, que Lacan isolou como objeto causa de desejo, quer dizer, alguma coisa que toca, mas que não necessariamente vem sob a forma de um discurso articulado. Então, é nesse sentido que vocês podem começar a escutar os ecos, por exemplo, do tipo de abordagem que a música realiza, como eu falei antes. Ela realiza uma abordagem aonde o elemento discursivo não está colocado em primeiro plano. E por que eu acho que é importante declinar do conceito de tratamento e privilegiar o conceito de abordagem quando se trata de pessoas que têm uma ligação muito estreita com um determinado objeto? Por quê? Porque quando nós nos aproximamos, tenhamos mais ou menos solidariedade com esses sujeitos, é evidente que a gente vem de uma realidade diferente. E o fato da gente vir de uma realidade diferente, estamos sempre nessa condição de virmos de uma realidade diferente, mesmo que tenhamos identificação com a importância de aproximação com essas pessoas, né? Nós temos algum objetivo a cumprir ali. Nós temos alguma finalidade. E o que me parece necessário hoje, no sentido de resgatar um encontro mais autêntico e menos visando os fins, é poder, ao substituir o tratamento pela abordagem, é aquele que aborda também poder correr um risco, no sentido de que a abordagem, ao prescindir do discurso articulado, ela vai colocar a possibilidade de sucesso ou de fracasso. E esse fracasso é um fracasso necessário de ser incluído como um termo organizador da abordagem.
porque pode ser que a abordagem não seja bem sucedida, ainda que muito bem estruturada. Qual é a maneira que eu estou propondo para que haja abordagem, né? E que nós pretendemos colocar isso em exercício através de um projeto do Instituto Vox, né? Eu penso que uma das abordagens possíveis das populações ligadas à experiência com crack é que eles possam ter a possibilidade de experimentar uma abordagem que não passa pelo discursivo, mas sim pelo musical. Ou seja, de que eles possam ter a possibilidade de viver uma experiência em que isso não tem absolutamente nada a ver com discursos, mas com sensibilizações. Mas só que essas sensibilizações, elas não se confundem com fazer uma atividade musical, distrair as pessoas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Seria uma tolice achar que eu estou sustentando isso aqui. O que eu estou falando é de poder haverem músicos que suscitam pela música e pelo canto a aproximação de pessoas que vão ter a oportunidade de se experimentar pelo canto, tanto quanto pela música, sem que eles sejam comandados para isso. Mas o próprio fato dessa presença estar ali suscitando essa comoção. Por que isso é importante? Isso é importante porque, através da experiência musical e da experiência do canto, sem que isso seja, vamos escutar esses cantores que vieram aqui ocupar o nosso tempo, sem que se transforme numa balela dessa ordem, isso não deixa de ter uma orientação. E qual é essa orientação? É que esses músicos, que são, por sua vez, cantores e que estão orientados através desse conceito de abordagem, possam recolher, apreender naqueles que participam dessa experiência, que são tocados pela experiência da música, de reconhecer em cada um deles a sua diferença por via da sua diferença de voz, de começar a despertar em cada um a diferença pela diferença que eles acompanham por via da voz. Então, é inteiramente diferente você, ao acompanhar uma experiência musical, alguém indicar a você que você tem uma voz X que você desconhecia que você tinha, e que essa voz X é aquilo que existe de mais íntimo e mais distinguível em você, e que você poderá se empenhar, caso você queira, investir nessa direção de começar a se distinguir a partir dessa voz diferenciada, porque a importância disso qual é? A importância disso é que quando você começa a se distinguir a partir da voz, não apenas você vai cantar, usar essa voz para cantar, mas você vai passar a valorizar aquilo que você tem em você e que é diferencial. Na medida que você passa a valorizar aquilo que você tem enquanto diferencial, isso promove diferentes alternativas. Isso promove alternativas, se for pelo canto, por exemplo, de se ligar a outros que, por sua vez, se sensibilizaram, de se ligarem nisso que reconheceram neles mesmos como voz distinguida e que formam um laço por via da música. Qual é a importância disso? É que permite aos sujeitos começar a se diferenciar. Começar a se diferenciar de uma forma que, como eu disse antes, que não é apenas discursiva, por enunciados que os definem e que eles mesmos sustentam. Mas só que isso, como eu disse, não é uma balela, isso não se confunde com uma atividade recreativa. Ninguém tem condição de fazer isso no meio de sobrevivência desumana. Não vamos cair na esparrela de achar que
uma iniciativa como essa pode funcionar muito bem se não se der a devida importância ao fato de que essas pessoas que participam dessas comunidades, elas precisam ter a conquista minimamente de alguma dignidade, de alguma cidadania, que permitam a elas minimamente estar em condições para poder cultivar esse tipo de sensibilidade, não apenas viver num determinado momento isso, porque é fato que, então, de repente, eu descubro que eu tenho determinada voz através de uma experiência de alguém que foi lá cantar e que fez com que eu encontrasse em mim um gosto diferente de me ver e me distinguir pela minha voz, e essa minha voz me leva tanto a cantar, quanto a falar de forma diferente, quanto a me posicionar de forma diferenciada, mas eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo se eu tiver que acordar sendo molhado com jato d'água. Porque isso é impensável. Então, o que eu quero sinalizar com esse tipo de abordagem é que isso não vai sem aquilo que se chama o entorno das populações. Acontece que, para distinguir a particularidade, quando nós agimos em função de discursos pré-estabelecidos em nome de causas que permitiriam aos sujeitos se distinguir, nós não tocamos na particularidade disso que eu estou nomeando como sendo a voz. Porque a voz, ela só se distingue isoladamente. É claro que ela se distingue também na medida em que cada um descobrindo a sua voz, cada um descobrindo a sua diferença, pode se ligar com outros com quem ele se exercita e recebe toques para sustentar essa diferenciação, e é assim que se formam os corais, por exemplo. São pessoas que se ligam a partir de uma solidariedade de proximidade de voz e que realizam diferentes iniciativas, outras que não têm mais absolutamente nada a ver com o encerramento das suas existências numa única condição, que é a condição de estar numa situação inteiramente desfavorável e indigna como ser humano, tanto quanto de encerramento e alienação por inteiro numa relação com a droga. Quando eu dou expressão à condição da voz, quando eu encontro possibilidade de abordar os sujeitos por uma forma que não seja discursiva, eu começo a me separar daquilo que são os discursos correntes. Mas me separar dos discursos correntes não significa que eu os anule, porque eu não posso, como eu disse antes, cair na nulidade de que alguma coisa é sustentável se não houver um entorno minimamente favorável para a sustentação da dignidade. Não há possibilidade. Isso é diretamente a ligação com o que na psicanálise se chama a relação da intenção com a extensão da psicanálise. Como é que eu vou ter experiência de análise que produz efeito no entorno, se o entorno, por exemplo, é uma ditadura? Não tem como. Por isso que a psicanálise não avançou em países onde a ditadura triunfou. Isso é histórico, né? Por quê? Porque a única forma de contestação ali é a pena de morte. Então, precisam haver condições de sustentação da dignidade para que isso que é a voz ganhe potência. Mas entendam, o fato de abordar pela música não significa encerrar a questão da voz somente na musicalidade no canto. Porque quando você descobre a sua voz, daí eu ter dado a importância do exemplo da analisante no posto de gasolina, quando você descobre a importância da tua voz, você surge.
E nesse surgimento, nesse novo comparecimento, é que os atos verdadeiramente autênticos se produzem. E, consequentemente, se produzem numa condição de ligação. Porque se está sendo cultivado algo dessa ordem, da diferenciação, essa diferenciação ela não é isolamento, cada um descobre a sua voz, porque a minha voz, enquanto termo diferencial da minha existência, não tem nenhuma importância se eu não me ligar com o meu próximo, que, por sua vez, vai ter condição de reconhecer essa diferença e fazer um laço comigo novo a partir daí. Bom, eu acho que tem termos suficientes para apresentar essa elaboração a vocês e, a partir dessa elaboração também, esse foi o sentido do convite para Miriam, tanto para cada um de vocês, que cada um de vocês possa apresentar autenticamente o que consideram em função disso que vocês escutaram, e eu gostaria que a Miriam pudesse fazer as primeiras observações, já que, como eu disse antes, nós não estamos aqui se não fosse a aceitação do convite para ela, e que depois a gente fosse tomar um cafezinho e voltasse para continuar com as intervenções do público. Tudo bem? Bom, é uma satisfação aqui dar continuidade nessa interlocução que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, melhor não dizer quantos, né? E sempre muito viva e muito que produz assim efeitos interessantes, pelo menos para o meu lado, e certamente, né, a gente se alimenta por conta de né, tem uma particularidade assim que é uma interlocução mesmo, né? Cada um de nós caminha numa direção, daí a gente senta, conversa e vai avançando nos seus temas a partir dessas conversas e desse modo de nos afetar mutuamente, né? Então, queria super agradecer o convite, agradecer o convite não só a mim, como ao grupo onde a gente debate essas questões, né? Então, só puderam estar aqui hoje, né? Mas não só, mas com a consideração que tem, né? Algumas das pessoas que têm trabalhado com essa questão, Rodrigo Alencar, a Ona, a Bárbara, o Tica, depois, né, seria legal eles se apresentarem, com quem eu aprendo bastante sobre essa questão particular aí da droga, né? Eu estava me lembrando aqui, enquanto você estava falando, de um seminário sobre a questão das toxicomanias, que foi feito, que você deu na USP. A gente fez um curso, né, sobre a questão da droga e das depressões. Eu não me lembro em que ano, mas fazem uns 10 anos, por aí. Um pouquinho mais, né? E que eu me lembro que tinha as fitas de DVD, né, que a gente era numa novidade. Então, onde já essa questão era fruto aí de reflexões, e que você trazia uma experiência clínica importante aí, né? Mais recentemente, a temática do ódio também tem, né, o seu livro foi fundamental. Eu tenho discutido bastante, né, o ódio e as formas como a gente tem empobrecido a discussão no campo social, né, por substituindo a palavra, a reflexão,
por chamadas de ordem, onde você define quem é o outro esquematicamente e define se você está do lado do bem, que é o meu, e o lado do mal, que é o do outro, encerrando qualquer tipo de interlocução, de debate, de politização mesmo de um discurso, ficando apenas nos chavões classificatórios, né? Quer dizer, a gente está vivendo nesse momento, nesse país, né? Inclusive na questão relativa aos usuários do crack, principalmente aqueles que são também marcados pela pobreza e estão marcados pela exclusão e são efeitos dessa diferença enorme de classes que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu fiquei pensando em várias questões enquanto você estava falando, vou falar mais livremente, sem uma amarração ainda, né? Mas queria trazer alguns pontos que eu pensei através dessa diferença que você faz entre o tratamento e a abordagem, né? Eu pensaria né, como fica nessa questão da droga e do crack o lugar da droga, né, numa instância ou noutra, tanto no tratamento como na abordagem, e o lugar do sujeito. Porque muitas vezes, né, nessa dimensão da droga e do crack, sujeito e crack se tornam... né, o sujeito é apagado pelo crack. O crack está em questão enquanto se apaga o sujeito, né? Se apaga e se silencia, né? Que a questão da vociferação tem o outro lado, que é o silenciamento, né? O amortecimento, o silenciamento do sujeito. Então, essas questões, né, tanto do sujeito como da droga, eu acho que elas podem se articular segundo alguns registros, né? Eu pensei no registro do sintoma, quando a droga se torna ou não um sintoma, né? No registro da identidade, né? Muitas vezes a gente vê a questão eu me lembro, num trabalho com crianças, como as crianças, por exemplo, se tatuam com a maconha ou desenham, né? Me lembro de desenhos de crianças onde no lugar da cabeça está a folha da maconha, né? Então, me lembro também dos trabalhos lá da Raona, onde a geografia dependia do tipo de droga, né? Depois ela pode falar um pouco mais sobre isso, né? Então, as crianças que fazem uso do crack, geograficamente se localizam em outro lugar, no centro, né? As crianças da luz e a criança... dependendo do tipo de droga que se utilizam, né? Então, acho que também isso trabalha em cima de algumas outras modalidades aí de abordagem. E, enfim, as modalidades de gozo, né? Os circuitos pulsionais de um sujeito que é tocado pela droga, mas não só, né? Ou seja, quando o sujeito é confundido pela droga, também ele é apenas reconhecido a partir de um circuito pulsional, né? E quando aparece um outro, né? Ou seja, quando o craqueiro fala, né? Isso desmistifica um certo lugar de que ele é droga e droga não fala, né? E essa fala é logo apagada, né? Então, não é à toa que os jatos d'água estão presentes ali, porque esse sujeito não está lá para ser falado. Aliás, ele só está lá para ser falado, não está lá para falar, para ter um lugar de fala. Então, a ideia de limpar a cidade
ela para a cidade, tomando esses sujeitos necessariamente como sujeira, como um lugar do que tem que ser eliminado, né? Então, essa outra dimensão dos discursos, que também estão nesse jogo entre a vociferação e o silenciamento. Quer dizer, não há nesse contexto de eliminar a potência, você mesmo está trazendo, de que esses discursos são difíceis de serem enfrentados, porque eles tomam a frente, né, do que está presente lá e não permitem que apareça outra coisa, ou seja, há uma ação ativa para que o sujeito não apareça, né? Então, acho que é uma questão para a psicanálise, né, de como incidir nesses discursos, né, que impedem tanto o tratamento, no sentido de dar tratamento né, ao uso da droga, a modalidades desse sujeito se localizar no mundo e no discurso, como, ou seja, há só um lugar a partir do qual esses sujeitos existem, né? Esses sujeitos existem como objetos a serem eliminados. Quer dizer, como dar entrada e como incidir nestes discursos para que as modalidades de intervenção possam se efetivar. Acho que esse é um problema para a psicanálise, né? E como o sujeito pode escapar disso? Você estava terminando aí a sua fala falando do entorno, lembrando a ditadura, e não é à toa que você lembra a ditadura hoje, porque a gente tem uma ditadura de modalidades de fala que são ouvidas e as outras apagadas, não só, principalmente sobre essas pessoas, mas também sobre todos nós, né? Então, eu fico pensando nas modalidades de resistência a esse tipo de fala, e conforme você... Então, acho que hoje a gente tem trabalhado com essa noção de resistência, né, de tanto a quem não está subjugado a essas vociferações, né, que estão presentes no campo social, desses discursos chavões, não sei se chamaria isso vociferação, mas... e fico pensando no seminário dos 3 prisioneiros, né, relativos aos tempos, como é necessário, ou seja, como, vamos dizer, nesse jogo estamos todos, né? Ou seja, como nesse jogo de reconhecimento e possibilidades de, vamos dizer, escapar desse jogo, temos aí uma entrada que é a coletiva, né? Ou seja, eu acho que no jogo dos prisioneiros você tem tempos, né? O tempo de ver, né, o que compõe o outro, né? Algo que compõe, onde é só o outro que pode ver, né, o que eu tenho nas costas. Eu não posso me autodeclarar, né, me autodefinir. É preciso o outro e o efeito no outro daquilo que eu porto sem saber, para que eu possa me localizar e coletivamente poder me libertar desta prisão nesses discursos. Não, você foi falando, foi me evocando muito esse seminário na dimensão dos tempos, né? Então, achei interessante quando você traz esses 3 elementos, voz, música e canto, enodados, né? E eu acho que, vamos dizer que a estratégia, né, de enodamento também supõe alguns tempos, né? E não necessariamente partindo de um ou outro, né? Mas tempos que possam ser
né, o tempo de ver, o tempo de compreender, o tempo de concluir, que possam permitir, não apenas ao outro, né, mas aos nossos modos de intervenção, de abordagem, né, ou de intervenção clínico-política, como eu gosto de falar, embora você tenha as suas questões com a ideia da política, mas que possam nos dar ideias e modalidades de entrada nesse campo tão minado e tão concretizado já, onde o outro aparece na foto literalmente, de uma forma muito degradada e não como sujeito de um discurso, onde o discurso entra, né? Eu estou lembrando de um morador da Cracolândia que aparece num vídeo que circulou, falando muito da experiência dele num discurso extremamente articulado sobre a experiência dele na Cracolândia, os motivos pelos quais ele estava lá, e um dos sujeitos, inclusive, que morreu, né, a partir dessas abordagens violentas que foram realizadas. Então, acho que não é falta da fala do sujeito, acho que tem um efeito, acho que tem um propósito ativo de eliminação. Então, nós estamos nesse terreno, né, quando se trata do terreno do crack. Então, isso nos incita mesmo a pensar que modo de fazer presença. Né? Eu te pergunto, vamos dizer, se a entrada do canto e da música não é uma modalidade de presença, ou seja, se tem que ter a música concreta, né, alguém tocando música ou cantando, ou vamos dizer, se o efeito de uma presença pode ser lida como musical, essa presença como musical, no sentido de que você estava dizendo, de incidir ali num modo de convocar o sujeito para outro lugar, a hora que você se faz como um estrangeiro desse campo mesmo, né? Com a sua presença e com a sua, não necessariamente convocando ativamente o sujeito para falar, porque muitos convocam, né? Mas, vamos dizer, trazendo um desconforto mesmo, não tanto conforto, mas um desconforto da mesmice, para que ele possa, com essa presença, precisar de falar outras coisas, além daquilo que é incidido, né, que é convocado, por que você está aqui, ou por que você usa droga, ou como deixar de usar. Então, isso também é uma questão que eu te faço, para ver se eu entendi bem o que é essa presença da música que você está tratando ali, né? Por fim, lembrei do flautista, estava querendo lembrar, como uma convocação que a gente possa pensar de como convocar para outro lugar, e os efeitos também da música, né, que a música pode trazer como convocando de outro lugar aqueles sujeitos. Mas, enfim, fico aqui com as minhas primeiras observações e agradecendo aí essa oportunidade de falar e de retornar aí para você esclarecer alguns pontos. Vamos tomar um café agora, um pãozinho de queijo.